Eu quero desejar um ótimo evento para todos. Eu vou passar a palavra para o Leonardo Carrilli, que é o presidente de mesa, que vai apresentar nossos palestrantes. Obrigado, Nathalie. Bom dia a todos. Bom, eu poderia fazer uma apresentação ortodoxa, digamos assim, mas eu aproveitei para fazer uma espécie de compilado de todos os clichês que a gente diz em palestra e fazer um pouco dos meus comentários laterais. Então não levem a mal, mas é só uma forma mais divertidamente, né? Não sei se alguém viu esse desenho, muito bacana, né? É a primeira entrada das crianças na psicologia social, talvez. Então, muito obrigado por esse convite inesperado, né? Porque, convenhamos, hoje em dia, para alguém me deixar falar publicamente, ou só sendo muito corajoso, ou só sendo muito meu amigo. E o Marcelão, no caso, é os dois, né? As duas coisas. Aliás, se não fosse pela amizade, eu nem mesmo estaria aqui acordado a essa hora, né? 10 da madrugada, praticamente, né? E aí, para ter certeza, o Marcelão me mandou assim, um zap frenético ontem à noite, né? Falando, olha, bota todos os despertadores para tocar aí, né? E mesmo assim, aquele atraso brasileiro clássico, né? Então, eu fico muito feliz, e outra expressão muito usada também, é uma alegria muito grande estar aqui ao lado dos professores que compõem a mesa, a quem desde já eu saúdo. Agradeço a presença deles e a disponibilidade de encontrar um horário em suas atribuladas agendas. Para mim é uma grande honra estar ao lado de vocês, desses professores brilhantes, que são dos maiores do país, e que certamente, eu gosto muito dessa expressão, vão engrandecer essa manhã e nos brindar com uma torrente de conhecimentos, né? E agora vem meu preferido, confesso. E vão jogar novas luzes sobre um tema tão pouco explorado na doutrina qualquer coisa brasileira, né? Aí pode ser psicológica, jurídica, você bota o que você quiser ali entre parênteses do modelão. Teremos oportunidade única de ouvir hoje os especialistas falarem sobre esse assunto que certamente colocará a PGE na vanguarda das principais tendências do que se produz de melhor no Brasil e no mundo. E de imediato me vem à cabeça um foguete assim decolando e jogando a PGE, né, no cume, assim, pá, com uma explosão e liberando, né, na estratosfera da vanguarda jurídica. Então, sem mais delongas, embora dispensem comentários, a pessoa vai ler o currículo mesmo assim, né? Eles já são conhecidos, mas eu vou ler o currículo deles, porque aqui o roteirinho do Sejur fala para eu fazer isso e eu sou obediente. Então, o Luiz Anunciação, ele é doutor em psicometria pela PUC, com período na University of Oregon, mestre em saúde coletiva pela UERJ e especialista em medidas psicológicas pela McGill University. Atualmente ele é professor da UFRJ, de psicometria, e coordenador do Departamento de Estatística e Psicometria da empresa Nova. Ele é pesquisador colaborador do Núcleo de Neuropsicologia Clínica Experimental e do Oregon Research Institute. Gostaria de falar algum comentário engraçado, mas eu conheci o Luiz hoje também, e já posso dizer que ele é uma pessoa super simpática, né? Espero que no almoço a gente tenha mais conversas. Não vou, jamais, isso não. O Marcelo Santini é mestre em Direito pela PUC, bacharel em Direito pela UFRJ e bacharelando em Psicologia pela PUC-Rio. Assessor jurídico da CEPLAG desde 2017, ele foi também diretor jurídico do Rio Previdência, integrante do grupo, eu amo esses acrônimos, NERDS, né, comandado pelo professor Noel, que é Núcleo de Estudos sobre Razão, Direitos e Sentimentos Morais, NERDS, portanto, e também, do outro acrônimo genial, PLEB, que é o grupo de pesquisa sobre liberdade de expressão no Brasil, comandado pelo professor Fábio Leite. E, por fim, né, o Marcelo, além de meu amigo pessoal, é meu colega de concurso, e o Noel, né, que se certamente tivesse um cargo de filósofo geral do Estado do Rio de Janeiro, nós daríamos, né, ao Noel Structin, né, de tão amigo da PGE que ele é, desde meus tempos de graduação, não vou revelar a nossa cidade, né, Noel, que eu conheço. Noel, essa figura sensacional, que tem, aliás, um dos melhores PowerPoints do mundo, né? Nada a ver com as coisas lá do Dalan, do Tanhol, nada a ver, né? É o oposto, justamente. Ele é graduado em Direito pela UERJ, mestre e doutor em Filosofia pela PUC-Rio e professor do Departamento de Direito da PUC-Rio.
ele foi pesquisador visitante na Universidade de Brown, no Departamento de Ciências Cognitivas, Linguística e Psicologia. Então, passo agora a eles, justamente nessa ordem, porque, afinal de contas, vocês vieram aqui para aprender e ninguém mais me ouve falar, que ninguém mais quer me ouvir falar esse monte de groselha. Então, sejam todos bem-vindos a essa casa, né, com maiúscula, por favor. E agradecer principalmente ao Marcelão, que concebeu, né, esse evento, sem o qual esse primeiro seminário de Direito e Psicologia, primeiro de muitos que virão, não existiria sem ele. Então, depois, vou falar aqui o roteiro, né, depois das conferências dessa manhã, teremos a entrega de certificados para os palestrantes, né, um papel gigante aqui que certamente vai se perder na pilha de papéis gigantes que cada um tem na sua casa escritório. E vamos distribuir um kit aos nossos procuradores, no caso, o nosso professor amigo Luiz, e o nosso colega, quase, o Noel, ganhará 2 revistas desse ano, né, desse mês, sei lá, da PGE. E, no final, não caberá a mim, veja, haverá um sorteio, por isso que eles pegaram e deram um númerozinho para vocês, de 2 kits que contém rigorosamente essas né, essas revistas e um livro aí também. Então, fiquem felizes, não reclamem, nem cochilem, nem mexam no celular, ficam falando no WhatsApp, né, prestem atenção. Boa palestra a todos e divirtam-se. Então, passo a palavra. Passo a palavra ao Luiz Anunciação. Uma apresentação inusitada, não é? Agora eu tenho que continuar com um estilo parecido. Você se importa colocar a minha apresentação, por gentileza? Bom, eu coloquei aqui 30 minutos, eu acho que esse tempo é o suficiente para que eu consiga discorrer sobre o tópico que temos em tela e vocês estão aqui também em função dele. Meu nome é Luiz Anunciação, a minha formação de base é psicologia, minha especialização é em psicometria. Por muito tempo eu percebi que na psicometria nada mais importante, da mesma forma que na estatística, nada mais importante do que você ter, quando você faz uma pesquisa, e evidentemente nós guiamos as nossas ações por pesquisas, uma técnica de amostragem probabilística, ou seja, as pessoas teriam as mesmas chances de serem selecionadas. Na ausência de uma amostragem probabilística, nós teríamos algum viés, não somente um viés em relação à interpretação dos nossos resultados e na validade deles, como também um viés em relação à utilidade desses resultados. É como se eu falasse que eu queria pesquisar a saúde das pessoas na frente de um hospital. Certamente não poderia generalizar isso a outras pessoas. Não obstante, eu vou fazer uma licença poética, porque eu quero discorrer para vocês sobre a história da psicologia a partir de uma maneira muito particular de vê-la, que é a minha, e eu resolvi chamar essa apresentação de Costurando, porque, de fato, eu vou fazer com que a neurociência costure a psicologia, ou, de certa maneira, se mescla a psicologia, mas é uma apresentação não random sampling, ou seja, como toda história, ela tem posição, ela tem uma pegada muito particular. Eu espero que essa fala possa abrir para a fala dos outros colegas, possa complementar, em certa medida, a fala de outros colegas, mas possa, de uma maneira bastante tácita, servir também como um confrontamento, uma confrontação, ou às vezes até mesmo uma provocação de algumas crenças que nós temos em relação à psicologia. Deixo-me super aberto a entender que, como uma história tem posição, a minha nem sempre está correta. A minha, na maior parte das vezes, está incorreta, não é? Em ciência, a gente descobre que é muito fácil a gente estar errado e é impossível provar uma teoria. Bom, eu quero começar com vocês de uma maneira muito particular e mostrar para vocês um slide em branco, mas com um ícone, em que quando a gente clicar nesse ícone, se tudo funcionar, a gente vai poder escutar 15 segundos, desculpa. Senão ia ser muito longo, não é? 15 segundos de uma música, por favor. Pra que mentir, fingir que perdoou, tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou, que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Certamente vocês estão com essa música na cabeça de vocês, não é? Algumas pessoas eu reparei que deram algumas risadas, algumas pessoas fecharam os olhos como se fosse uma dinâmica, mas não é, eu sou péssimo de dinâmica.
Mas, de uma maneira bastante particular, uma das metas que a psicologia se colocou há algum tempo atrás, a neurociência parece que se coloca de forma parecida, é: será que é possível estudar o homem, mas não somente estudar e entender? Será que é possível não somente entender o ser humano, mas explicar e prever comportamentos? Será que é possível entender como antigamente se falava, meu pai gostava de falar, a alma das pessoas? E quando a gente escuta uma música, talvez algumas pessoas vão falar que não. Entender situações mais simples, fazer uma correlação entre peso e altura é moleza. Tentar verificar uma pesquisa em que a gente equaciona o quanto a pessoa ganha de renda ao fim do ano e quanto ela é feliz é fácil. Tentar verificar quais são os mecanismos que nós tomamos quando a gente está estressado não é tão difícil, não é? Mas entender o que se passa pela nossa cabeça, que cada um de vocês lembrou ao escutar essa música, faculdade, colégio, filho, situações positivas, situações mais negativas. É uma música muito bonita do Cazuza, não é? Algumas pessoas vão falar que não, que essa é uma proposta impossível, que não dá. Que o ser humano ele não é somente complicado. Complicado é um telefone com muitas peças que a gente vai lá e depois a gente consegue colocá-las uma ao lado do outro e fazer funcionar. O ser humano é complexo, que é diferente de complicado. Porque mesmo que você junte essas peças, o todo seria diferente ou até mesmo maior do que as peças em particular. A minha posição é muito simples. Eu vou deixá-la bastante clara numa das imagens mais simples possíveis. É possível, da mesma forma que vocês estão vendo aqui essa imagem, não é, que tem uma espécie de coelho, que eu sempre acho que é um gato, ali olhando para o nada, é possível vocês olharem essa imagem da mesma forma que aquela pessoa na década de 50 olha para a Lua e fala: olha, nunca fui lá, parece que é de queijo, algumas pessoas estão falando que é um queijo suíço, inclusive, então, tendo em vista que nós estamos em 1950 e nunca ninguém foi à Lua, é de queijo. É muito fácil a gente olhar essa imagem com a mesma ingenuidade que nós tínhamos cronocêntrica de um tempo atrás, em achar que a gente não ia evoluir, da mesma forma que é muito fácil a gente conseguir olhar essa imagem com a descrição da realidade a partir de números que não somente a explicam, mas a descrevem. Não é? Números, de forma alguma, criam uma nova realidade ou faz com que advinha um novo fenômeno. Por definição, números apenas descrevem um fenômeno existente. Da mesma maneira que algumas pessoas vão falar que a aplicação de números ou medidas em psicologia é uma prática não somente inviável, mas ingênua, eu, em outro sentido, talvez até na contramão dessa corrente, vou falar que é justamente o contrário. Não é? É a partir da psicologia tal como ciência que a gente vai conseguir não somente avançar o conhecimento sobre as outras pessoas, mas talvez da partícula, a menor e mais importante partícula que nós temos, que é nós mesmos. Não é? A psicologia ela oferece para a gente um manual sobre nós mesmos. E algumas pessoas vão falar: não, mas isso daí é uma proposta que foi sendo superada aos pouquinhos e chegou à neurociência. A neurociência é uma área muito nova, é uma área que, por ser muito nova, ela trouxe uma revolução no campo, e é necessário que a gente refaça a nossa imagem de psicologia, mesmo porque a psicologia ela é muito atrelada a algumas visões bastante classicistas, e a gente incorpora a neurociência como se fosse, de fato, essa área que consegue não somente estudar, porque estudar é fácil, mas explicar e prever os comportamentos humanos, ou até mesmo aquilo que mais classicamente meu pai falava de alma, não é? Se eu estiver falando muito rápido, ao fim vocês podem fazer perguntas, mas isso certamente é o efeito do café na fala, né? Fica com uma fala chamada de taquilálica, quando a gente fala de uma maneira muito rápida. Para mim faz sentido, eu espero que faça o mesmo sentido para vocês. Eu vou trazer para vocês uma espécie de time machine, Wayback Machine, algumas pessoas que fizeram parte da história das ciências como um todo. O primeiro personagem que eu trago para vocês é esse personagem chamado Gustav Fechner. A psicologia é uma das poucas ciências do mundo que tem certidão de nascimento. Pouquíssimas. É como se fosse, à luz desse país, o Brasil. Não é? Um dos poucos locais em que a gente encontra uma certidão de nascimento. E de uma maneira incorreta, as pessoas acreditam que a psicologia nasceu em 1879, num laboratório na Alemanha. Não é bem assim. Antes, esse foi um aluno desse cara chamado Gustav Fechner, que ele é um físico, que ele queria pesquisar como era possível você equacionar duas variáveis. Uma variável é a física, uma variável é a estimulação luminosa, a estimulação sonora, ou seja, um estímulo físico. E como nós, a partir do nosso processamento cognitivo, conseguimos sentir aquele estímulo. É como se eu falasse: se eu diminuir um pouquinho essa luz e deixá-la numa ausência de cor, uma ausência de luz, vocês vão falar que é escuro. Agora, se eu for aumentando aos pouquinhos, em algum momento vocês vão falar: olha, eu estou sentindo alguma coisa no ambiente, não está somente escuro. Algumas pessoas vão falar: não, de fato, não está acontecendo isso. Mas pela primeira vez a gente consegue verificar que existe um padrão na resposta. Que a partir de um estímulo físico imposto no ambiente e com capacidade manipulativa, a gente pode verificar um padrão na resposta. Não sei se vocês sabem, mas o verão, quando nós éramos jovens, passava de uma maneira tão rápida, não é? E hoje o tempo custa para passar. Uma curva log linear, não é? Da mesma forma como a gente percebe o mundo numa progressão aritmética e a gente sente o mundo numa progressão geométrica. Isso foi descoberto em 1850. Isso foi descoberto no dia 22 de outubro de 1850 pelo Gustav Fechner. Foi uma das primeiras pessoas que conseguiu verificar que existe um funcionamento que pode ser equacionado em termos matemáticos, uma curva log linear, em que a gente consegue equacionar o quanto uma resposta
psicológica se dá em detrimento de um estímulo físico. Isso é tão interessante que eu pergunto agora para vocês. Será que se eu tiver às 5 horas da manhã no arpoador e esperar até às 6 horas da manhã, eu sei que 5 horas é totalmente breu, não é? Para algumas pessoas não, depende de quanto bebeu. Mas 5 horas costuma ser totalmente breu. E 6 horas já costuma ter alguma iluminação, onde as pessoas vão correr. Será que é possível você verificar todas as matizes que ocorrem nessa transição? O Fechner vai falar que não. Mas uma coisa muito importante, ele não falou que não porque ele tirou essa ideia da cabeça dele. Normalmente a ciência começa assim, como diz o Feynman, né? A ciência começa com um grande chute. Se esse chute produzir resultados que sejam verificáveis pela natureza, ótimo. Não importa se você deu um chute, se você é uma pessoa legal ou não. Importa que esses chutes foram verificados. O Fechner, em 1850, ele criou uma área chamada psicofísica. A psicofísica é uma área que existe até hoje e é o meu berço acadêmico, não é? Quando eu falo que eu atuo com psicometria de uma maneira bastante enraizada, eu estou falando que eu atuo indiretamente com psicometria. Vocês podem falar, nossa, mas eu já vi que esses caras da neurociência comumente utilizam números para descrever quaisquer que sejam as condutas e comportamentos humanos. É uma novidade de 100 anos, não é? No mínimo. É uma coisa muito antiga que já começou em 1850. E talvez as pessoas mais apressadas podem falar, não, tudo bem, mas essa psicologia matemática, ela foi sendo superada. Eu quero trazer para vocês um outro personagem, né, para fazer com que essa história seja não somente encadeada, mas que ela seja linear. Esse personagem chama-se Paul-Pierre Broca, médico neurologista francês, que ele percebeu algo muito interessante. Ele criou, não ele criou, mas ele foi uma das pessoas que mais divulgou um método chamado anátomo clínico, muito utilizado em neuropsicologia, que é a área que eu atuo mais formalmente quando me perguntam sobre psicologia. Ao passo que quando eu falo que sou estatístico, as pessoas do Conselho de Estatística, eles falam, não é, eu, no máximo é profissional de estatística, porque tem que pagar o conselho, eu nunca pago. O Pierre Broca, ele verificou que algumas pacientes, no caso 2 pacientes dele, elas tinham perdido a capacidade de fala, mas elas não tinham perdido de maneira alguma a capacidade de compreensão da fala. Então ele perguntava alguma coisa para a paciente, como qual é o seu nome, e ao perguntar isso para a paciente não conseguia falar. A paciente entendia, mas a paciente não conseguia falar. Então, ao perguntar qual a sua idade, a paciente entendia. Ele conseguia verificar isso a partir de outras modalidades de resposta, como a escrita. Mas a paciente não conseguia falar. A paciente só falava uma única palavra, que era tan. Então, a qualquer pergunta que ele fizesse, a resposta era em uníssono a mesma. Tan, qual é o seu nome? Tan, quantos anos? Tan, o que você quer? Tan, está gostando? Provavelmente ela falaria tan. É por isso que hoje, depois de algum tempo, a gente chama as pessoas, quando parece que elas não entendem as coisas que a gente está falando, de tantã, não é? Isso vem de Broca. E vocês podem falar, mas aí a psicologia é meio que neurologia, não é? Entender a linguagem a partir da estrutura da linguagem não é bem psicologia, é neurologia. Então, essa imagem da psicologia com matemática foi sendo um pouquinho superada, até que essa imagem da psicologia enquanto neurologia ou neuropsicologia, de uma maneira mais integrada, também parece que foi sendo superado, ao passo que a gente não escuta falar desses caras, não é? E eu quero trazer para vocês uma outra pessoa nessa história linear da psicologia que eu estou contando para vocês, que veio 13 anos depois do Broca, é chamado de Karl Wernicke, e ele descobriu que a função linguagem ela era mais misteriosa que de fato estava se mostrando naquele primeiro momento, como num quarto que a gente vai acendendo aos pouquinhos as luzes, e a gente vai verificando o formato daquela imagem que até então era escondida pelas sombras. Ele verificou que, certamente, políticos brasileiros teriam esse tipo de afasia, que as pessoas elas conseguiam falar de uma maneira bastante loquaz, mas ininteligível. É como se eu perguntasse qualquer coisa para você, e você me respondesse de uma maneira bastante loquaz, ou seja, você falasse muito, mas a fala não tem o menor sentido. Como eu falei, alguns políticos brasileiros certamente teriam esse tipo de afasia, né? A gente pode imaginar, cada qual com seu viés partidário, quem são esses políticos. Mas em algum momento a gente percebeu que linguagem, que era uma das funções mais nobres do ser humano, não é? Se a gente parar para pensar, eu gosto muito da minha cachorrinha, mas ela não fala comigo, não é? Ou quando ela fala, pelo menos eu não consigo compreender. Uma das funções mais interessantes e talvez mais diferencia o ser humano estava sendo estudada também a partir de padrões neurológicos, não somente de estrutura, mas também de função. E nesse momento você se pergunta, mas isso ainda não é neurociência. Isso ainda não é psicologia. Isso é uma forma alternativa, como se fosse alguém indo na contramão, de tentar explicar a particularidade que nós somos, a essência que nós somos e que nós sentimos quando nós escutamos a música do Cazuza, né, logo no início. E eu quero trazer um outro personagem para vocês. Eu vou rechear aqui essa minha espécie de campo de batalha, porque às vezes eu me sinto dessa maneira, com alguns personagens que são favoráveis a essa forma de visualizar fenômenos psicológicos, que é Charles Spearman, que ostenta esse bigode poderoso, não é?
Charles Spearman não foi somente psicólogo, ele era engenheiro elétrico, e ele foi discípulo de duas pessoas muito importantes. Uma, Cattell, que por sua vez foi discípulo de Galton. Não sei se vocês em algum momento já ouviram falar do Francis Galton, foi uma das pessoas que tem mais contribuições à estatística e menos contribuições à humanidade como um todo. Mas o Charles Spearman ele percebeu que a partir de correlações era possível entender mecanismos latentes, fenômenos que não são observados diretamente. Ele pegou o diploma de várias crianças e ele verificou que essas crianças poderiam ter notas mais ou menos elevadas em função das disciplinas. Né? Tem crianças que são melhores em matemática, tem pessoas que eram melhores em inglês, tem pessoas que eram melhores em artes. Ele verificou o seguinte, não é possível que não exista nenhuma variável que eu não consiga observar nesse diploma, não tem uma terceira coluna nesse diploma, tem apenas uma nota. Não é possível que não exista uma variável latente, um processo cognitivo que faça uma pessoa mais inteligente, é aquela pessoa que tem mais inteligência e, portanto, ela consegue acertar um determinado paradigma cognitivo. Uma pessoa com mais atenção, ela conseguirá acertar mais itens atencionais de um teste criado para essa finalidade. Uma pessoa cuja memória ela é mais avantajada, ela vai conseguir ter uma lembrança maior de efeitos do que outras pessoas. É estranho, mas isso foi em 1904. Em 1904, a gente conseguiu, de uma maneira matemática, pegar uma matriz correlacional, transpor e inverter e verificar que estruturas latentes, elas não somente existem, mas elas causam comportamentos humanos. Alguém já deve ter falado, se Einstein não fosse tão persistente, ele não teria conseguido chegar à teoria dele, que por muitos momentos recebeu rejeições acadêmicas em jornais. Traços de personalidade são traços latentes. Todo mundo consegue reconhecer a partir dos comportamentos, mas a gente não consegue perceber ou medir diretamente. São variáveis latentes. E variáveis latentes, desde 1904, há mais de 100 anos, a gente consegue estudar por técnicas matemáticas. Vocês podem falar, tudo bem, mas isso talvez ainda não explique, não é? O que é o ser humano. Você está explicando o ser humano a partir de uma conjugação entre aspectos matemáticos, aspectos biológicos, aspectos evolutivos, de certa maneira, mas será que isso dá conta do ser humano, não é? Será que isso dá conta da particularidade que nós somos? Será que alguém integrou essas coisas todas? Em algum momento tentou verificar o quanto essas funções todas, elas podem ser conectadas? E eu trago para vocês uma das pessoas que é considerado o pai da neuropsicologia. Esse barulho é do meu microfone? É? Olha, a minha desatenção é tão grande que eu não reparei. Mas você pode continuar, se desculpa, viu? Tá certo. Esse é Donald Hebb. Donald Hebb é um psicólogo recém-falecido canadense, que ele foi a primeira pessoa que verificou que era possível, sim, integrar os pontos. Não é? Conectar a estrutura, conectar com função, deu-se a isso o nome de rede. A internet, a ideia de rede, tal como a gente entende internet, não, uma rede que conecta pessoas e computadores, vem dele. A ideia de rede vem desse cara. Donald Hebb foi um psicólogo que ele percebeu que esses diversos conhecimentos eram possíveis de serem não somente testados, mas também avaliados à luz da ciência. Uma coisa interessante, talvez se eu falar isso, algumas pessoas vão ter um certo asco do Donald Hebb, mas algumas pessoas poderiam falar, não, isso não funciona. Não é, essa é uma teoria boba, é uma teoria que tenta dar conta de um universo muito maior que não funciona. Em algum momento vocês já devem ter ouvido falar a palavra brainwashing, que foi traduzida como lavagem cerebral, não é? Uma das funções mais preciosas que nós temos em relação a nós mesmos é a nossa memória. Se a gente parar para pensar, nós temos muitos agora, não é? Pensar sobre o passado é até um pouco difícil a gente parar para pensar. A gente sabe que nós éramos as pessoas quando crianças, mas somos qualitativamente diferentes hoje quando adultos, não é? Cada dia um pouquinho melhor. O Donald Hebb queria verificar o quanto era possível alterar a memória das pessoas. E uma das formas mais clássicas que você tem para verificar o efeito do ambiente na memória é colocar as pessoas na privação de estímulos. Então, se você colocar as pessoas num quarto branco, por ser branco, ela não teria nenhum outro estímulo para ver, ou se você colocar essa pessoa numa situação de ausência sonora, ela também não teria nenhuma audição, não teria nenhum estímulo físico para que ela conseguisse escutar. E ele verificou que sim, a memória é uma das funções mais moldáveis que nós temos. Na verdade, a nossa vida ela não é escrita a caneta, muito pelo contrário. Nossa vida é escrita a lápis e a todo tempo nós estamos apagando algumas das funções, e isso é muito adaptativo. A memória, principalmente a memória autobiográfica, é feita para ser assim mesmo, para ser como se fosse plástico, não é? Quase que descartável. O Donald Hebb é tão famoso que, por um lado positivo, ele criou a neurociência, por um lado negativo, ele desenvolveu os mecanismos de tortura que nós conhecemos hoje. As pessoas não sabiam se tortura funcionava ou não. O Donald Hebb, de uma maneira quase que indireta, acabou por mostrar que sim, funciona e funciona bastante. Ele não queria fazer isso, mas ele descobriu, ou seja, ele não criou uma realidade. Ele apenas descreveu mecanismos que compõem a realidade.
da mesma forma que os outros psicólogos e cientistas fizeram. A gente percebe que funciona, não é? E parece que agora algumas outras pessoas elas têm que figurar. Essa história que eu estou contando tem feito sentido, não é? Vocês podem falar, nossa, mas e por que eu não consigo encontrar na psicologia as coisas que o Luiz está falando? Por que parece ser tão difícil encontrar na psicologia essa pegada mais neurocientífica que parece que mistura matemática, biologia e estatística numa forma de entender o ser humano e o explicar? Um time da pesada veio e colocou meio que uma nova forma de ver o homem. Esse time, não somente liderado por Freud, mas também em comunalidade com Freud, começou a falar que não era bem assim, não é? Que havia de fato um inconsciente. Esse inconsciente ele funcionava como uma energia motriz. Esse inconsciente muitas vezes escondia algumas lembranças. Você tinha eventos encobridores que faziam com que você esquecesse, de uma maneira quase que inconsciente, alguns fenômenos da sua vida. Isso ganhou uma força tremenda, porque isso deu ao ser humano uma das partículas mais importantes para você convencer a uma pessoa qualquer coisa, que é falar que ele é especial. Então, pela primeira vez, o ser humano, não pela primeira vez, mas ele pôde se entender novamente com uma certa especialidade, ele tem um inconsciente que precisa ser descoberto a partir de uma técnica muito específica, endereçada para esse homem. Uma segunda corrente que cada vez mais ganha força é a corrente que pega a psicologia como se fossem estratégias de coaching / marketing rápido. Faça isso em tantos passos, você consegue chegar a um resultado muito simples e muito direto. Eu costumo brincar que para aprender psicometria são necessários aproximadamente 1000 dias, não 3 passos, não é? Seria fácil se as coisas fossem mais fáceis, como esse pessoal vende, mas a psicologia ela acabou se aproximando muito particularmente de uma área coaching e mais recentemente de uma área muito relacionada ao com pense positivo e sua vida vai ser melhor, não é? Vamos desejar gratidão às pessoas e com isso a nossa vida vai melhorar e a outra pessoa vai melhorar, porque se você é a luz, nada pode te encobrir. Isso parece que dominou a psicologia e fez com que as pessoas criassem uma nova narrativa possível para isso que já não precisa mais ser ciência, não é? Porque parece que nós voltamos a um momento em que é pouco possível tentar dar conta de processos cognitivos, mesmo porque cada qual é uma pessoa e nós vivemos numa inundação de possíveis aleatórios. As pessoas parecem que não se ouvem. Se você colocar, e essa é uma coisa simples, durante essas mesas, não é? Eu não vou ter o privilégio de ficar pela parte da tarde, que eu tenho que dar aula, mas vocês vão reparar que essa minha visão não é de forma alguma majoritária. É uma visão quase que porta de fundos da psicologia. Quando eu falo o que faço, as pessoas dizem que eu faço outra coisa, não é? É sempre uma outra coisa. Quando eu pergunto que coisa, a pessoa, uma outra coisa. Essa minha visão não é de forma alguma majoritária. Na verdade, essa minha visão é uma visão muito banida da psicologia. E é muito difícil a gente conseguir conversar, mesmo porque nós partimos de metodologias diferentes. É como se nós tentássemos falar com uma pessoa que acredita que a Terra é plana e que a Terra não é. Então é muito complicado você falar com essas pessoas. Da mesma forma que elas acham exatamente a mesma coisa. É muito complicado falar com essas pessoas. E eu pergunto para vocês, quem vocês acham que ganhou? Não é? Não quem é ganho em relação ao laboratório, mas quem vocês acham que ganhou essa disputa de diversos entendimentos sobre o mesmo objeto, né? Que uma criança, quando faz uma determinada ação, é a mesma ação, que você pode explicar de formas distintas. Alguém aqui tem uma ideia de quem vocês acham que logrou-se vitorioso? Essa é uma das frases que eu acho as frases das mais malditas que a literatura oferece ao ser humano. Pessoa de bem com a vida, quando pega essa frase, estampa na camisa, eu até atravesso a rua, para não ser obrigado, se reconhecer, ser obrigado a dar 2 beijinhos, um abraço, né? Em Minas Gerais são 3. Então imagina o inferno que é. O essencial é invisível aos olhos. Muito pelo contrário, não é? Muito pelo contrário. Na verdade, isso é uma tentativa como aquela pessoa que está naufragando em tentar mostrar que ele consegue ainda ter uma essência humana. Como diz Paulo Francis, num conto clássico, ele fala sobre a distinção entre homens e mulheres. É uma piada um pouco sexista, mas eu acho que faz sentido pontual. O mundo está acabando. As paredes estão ruindo, as casas estão desabando, um terremoto está vindo, tudo está indo por água abaixo. O cara está correndo junto com a menina, tentando se salvar, e ela para e fala, você me ama? Eu falo, meu Deus, a gente está com pressa. Depois a gente verifica isso. A gente tem uma busca incansável por tentar ver que nós somos diferentes do restante. Nós temos uma busca incansável em tentar mostrar que nós podemos ser diferentes do que nós fomos ontem.
Nós temos uma busca incansável em mostrar que nós temos uma alma, nós temos uma essência, e essa essência de forma alguma, em momento algum, por ser complexa e não somente complicada, vai possível ser explicada. Eu já acho totalmente contrário. E vocês também acham totalmente contrário quando vocês fazem exames médicos e quando vocês vão a um psicólogo. Como disse Gabriel Garcia Bernal, não é? Se a gente falar que tem 4 elefantes voando aí, vocês vão falar, não, não acredito, esse cara está maluco. Agora, se eu falar que existem 423 elefantes voando e eles estão vindo para cá, vocês vão sair correndo. A gente gosta dessa complexidade, isso nos faz bem, isso nos significa de uma certa forma. Sem dúvida nenhuma, no cenário social, nessa espécie de epistemologia da linguagem narrada por todos nós, essa folk psychology, essa psicologia pop, tem ganho de lavada, de todas as pessoas, de todas as pessoas. Até que olhando para o futuro, a gente viu que uma nova área, que não é nada nova, ela pôde pegar a psicologia e chamar de neuropsicologia, ela pôde pegar a teologia e chamar de neuroteologia, ela pôde pegar o marketing e chamar de neuromarketing, ela pôde pegar qualquer coisa e chamar de neurotudo. E essa nova área, que veio com uma roupagem científica muito nova na cabeça das pessoas, mas extremamente antiga na cabeça dos teóricos, assumiu a posição de dar conta do mundo, fazendo uma coisa revolucionária, uma coisa nova, uma coisa que data de ontem, que é conseguir estudar o ser humano a partir de modelagem matemática, como Gustav Fechner fez, ou aproximar o ser humano a partir de matizes comportamentais que têm um correlato causalidade neural, como o Binet fez, ou você conseguir testar comportamentos latentes a partir de estímulos observados, como Charles Spearman fez, ou integrar essas coisas todas, como Donald Hebb fez. A neurociência, ela de fato, e da forma como eu entendo, ela veio costurando todos esses fragmentos, que até então eram muito desconhecidos, ou por uma razão de... A Microsoft é muito recente, até então nós não tínhamos Windows versão 1, versão 2, era tudo a mesma coisa, não é? Então, por uma razão de pouca costura, a neurociência ela conseguiu misturar esses saberes diferentes e oferecer para a gente justamente uma narrativa que faça sentido. Eu quero mostrar para vocês o como isso é importante, né? O como é importante a gente perceber que essas coisas todas não são nem um pouco novas, na verdade são clássicas, muito antigas, e como o conhecimento, o saber psicológico, que dessa forma eu vou falar saber psicológico, não neurocientífico, ele pode ser não somente importante, mas fundamental. Nós estamos num local em que se opera o direito, né? Nós estamos num local em que tem advogados, e essas pessoas, diferente dos psicólogos, muitas vezes a gente tem uma tendência maior a não tomar decisões, a falar que tem 2 decisões, as 2 talvez sejam igualmente possíveis em universos paralelos, cada qual vai tentar interpretar de uma forma. Mas em alguns momentos não, os juízes eles são obrigados a decidir, ele não pode se furtar à decisão. Se eu estiver falando besteira, depois vocês me corrijam. Mas o juiz não pode falar, olha só, eu vou à praia, e eu não vou tomar essa decisão, não. Eu vou deixar essa decisão para a sociedade, vou jogar com a galera. Talvez não seja isso possível. Em muitos momentos existe a necessidade do juiz contar com o saber de outros profissionais, normalmente técnicos, que possam amparar a decisão dele para que ele tome uma decisão mais justa, né? E não justa como quem sente uma causa e fala, está meio apertada, está justa, mas uma justiça num entendimento mais amplo que pode dar para vocês o conceito de justiça. Recentemente, na verdade, há 2 anos, nós recebemos no nosso espaço, nós coordenamos um instituto de neuropsicologia aqui na cidade do Rio, em Brasília, nós recebemos no nosso espaço um advogado que ele tinha uma decisão muito clara em sua cabeça. Ele iria defender uma pessoa que estava sendo suspeita, estava sendo processado por estupro de vulnerável. Uma coisa drástica, não é? Estupro de vulnerável na cabeça de todos nós flagra ou emerge como aquela música do Cazuza, né? Algo que talvez seja difícil para que uma pessoa consiga falar para outra pessoa que evidentemente está acontecendo. E ele trouxe essa notícia para a gente, e essa notícia ela tinha vindo junto com isso que nós estamos vendo aí na lousa, não é? Com um estudo psicológico. Nesse estudo psicológico, em algum momento, a pessoa que estava acusando de ter sido vítima de um estupro, ou seja, a autora desse processo, ela fez uma entrevista psicológica. Ela foi submetida a uma técnica de entrevista psicológica em que nós temos pelo menos 2 pessoas. Né? Uma entrevista é uma conversação entre 2 ou mais pessoas com uma finalidade muito específica. A psicóloga queria saber se aquilo que ela estava falando era verdade mesmo. E ela queria mostrar para a psicóloga que aquilo que ela estava falando era verdade mesmo.
Mas uma das coisas que a gente esquece é que, não que a verdade é uma verdade muito particular, isso não é. Mas é que a nossa narrativa ela depende da nossa lembrança, da nossa memória. Aquilo que a gente narra hoje depende da nossa lembrança. Como diz o Pedro Nava, eu não tenho ódio, eu tenho memória. Aquilo que a gente lembra é aquilo que nos faz. E a técnica utilizada pela psicóloga foi uma entrevista. E essa entrevista, depois de algum tempo, ela tem uma análise que não é bem conclusiva, mas ela se presta à conclusão. Eu vou ler para vocês. Que o conjunto analisado nesse estudo, envolvendo análise dos relatos, das emoções demonstradas, bem como da descrição com encadeamento lógico e sem contradições, apontam para a grande probabilidade de se constituírem vivências reais traumáticas, com uma base bastante clara freudiana, provavelmente todo aquele comportamento que ela apresentou durante algum tempo, né? Isso ela tinha 13 anos, ela já está com seus 40. Então, esses comportamentos todos apresentados, não existe uma outra explicação. Certamente são traumas inconscientes. Certamente uma manifestação histérica que ela consegue desencadear muito bem, de uma maneira muito lógica, de uma forma que a gente nem consegue perceber que isso aconteceu há um tempo atrás. Eu lembro vocês de 1947, com Donald Hebb, quando ele viu que nada mais plástico do que é a memória. E uma coisa tão importante, Donald Hebb não viu isso, ele deu um palpite e colocou isso no Facebook. Ele desenvolveu todos os mecanismos que hoje são utilizados justamente para a manipulação intencional dessa função psicológica, a memória. Essa é a nossa responsabilidade. Eu espero que essa mesa tenha ficado... Opa! Não, essa mesma. Essa é a nossa responsabilidade quando a gente estuda ciência, quando a gente percebe um método científico e quando a gente faz costuras. Eu quero encerrar essa apresentação de uma maneira que seja bastante, não somente provocativa a vocês, mas que possam marcar um posicionamento bastante claro, não é? Quando a gente fala sobre ciência, em algum momento a gente é obrigado a superar algumas dicotomias. Isso é, isso não é. E eu estou fazendo dicotomias aqui, isso aqui tem cara de ciência, isso aqui não tem cara de ciência. Da mesma forma que alguns autores, principalmente Carl Sagan, a gente pensa que ciência não se trata de uma forma particular, mas ciência é um método. É um método que nos oferece a forma mais, nesse momento, fidedigna e válida de descrever fenômenos. Sejam os fenômenos tidos como oriundos de ciências naturais, como física e química, sejam os fenômenos tidos ou oriundos de ciências que no Brasil recebem tradicionalmente o nome de ciências humanas, como se a área humanas não fosse ciência, não é? Eu espero que essa mesa tenha sido ilustrativa para vocês. Eu espero que essa mesa tenha despertado em vocês também o interesse em verificar posições alternativas ao que a corrente geral, ao mainstream, fala sobre psicologia. Agradeço novamente o convite, é com muito prazer que venho até aqui e falo para vocês uma audiência tão diversa, com algumas faces conhecidas, né? Minha memória é uma das melhores, mas pelo menos o Alexandre eu conheço. Algumas faces conhecidas, e espero que vocês tenham um dia muito prazeroso e muito produtivo aqui, que possa, engrandecer e colocar a PGE na vanguarda do conhecimento. Um grande abraço para todos. Obrigado, Luiz. Achei fascinante, espero que vocês tenham gostado tanto. Colocamos na vanguarda, sem dúvida, e lançamos Nova Luzes sobre um tema, como você mostrou, polêmico, né, e tão pouco conhecido na doutrina psicológico-jurídico brasileira. Eu vou deixar para o final as perguntas e provocações, para a gente não perder o ritmo. Eu passo a palavra agora ao meu amigo, Marcelo, e aí depois eu vou tentar fazer uma síntese das ideias. Eu mesmo direcionarei, na medida do possível, algumas perguntas, e aí estimulo que todos, ao final, façam as suas perguntas também. Bom dia a todos, está todo mundo ouvindo direitinho? Maravilha. Antes de começar, eu me sinto no dever de fazer agradecimentos públicos e enfáticos aqui ao pessoal do Sejur. A Nathalie, em primeiro lugar, eu queria agradecer pela imediata recepção da ideia de realizarmos um seminário com essa natureza, com uma tentativa de abordar o direito a partir de outros pontos de vista. O direito tem o seu próprio método,
tem as suas próprias formas de descoberta dos seus conceitos fundamentais, das suas formas de operação, né? Mas o direito se funda numa realidade concreta, em práticas sociais, e essas práticas sociais, elas são realizadas por seres humanos que têm uma certa constituição psicológica específica, né? Certas funções que permitem que nós naveguemos no mundo tal como navegamos atualmente. Enfim, desde que eu comecei a me interar com esse universo de pesquisas psicológicas, graças ao professor Noel Struchiner no meu mestrado, na PUC, e depois na minha graduação com o professor Luiz Anunciação, que foi meu professor de processos psicológicos básicos, é difícil voltar a pensar o direito só com as suas ferramentas operacionais tradicionais. Elas são úteis, sem dúvida alguma. Acho que os processos de interpretação do direito permanecem, estão aí talvez há 200 anos, né, com os métodos gramaticais, lógicos, sistemáticos. Isso permanece, não é para desestruturar ou perfurar esses métodos que nós pensamos o direito a partir da psicologia. Mas, mais do que isso, e é o que eu pretendo mostrar nessa apresentação, é tentarmos perfurar conceitos mais gerais do direito, a ideia de direito em si, ou então processos decisórios, como as pessoas seguem regras. Mas eu não quero me adiantar, eu queria finalizar, primeiro, o agradecimento à Nathalie pela recepção, né, do evento, e também queria fazer um agradecimento muito especial aqui à Ana Beatriz do Sejur, porque foi uma pessoa fundamental na realização do evento. Ela esteve ao meu lado, enfim, entrou em contato para assegurar que tudo corresse conforme planejado, e realmente, tendo passado pela primeira vez por uma experiência de organizar um evento, eu só tenho realmente a agradecer. Nada teria sido possível sem você. Eu agradeço também ao Claunir. Muito obrigado mesmo, tá? E agradeço também ao Claunir pela atuação, e o pessoal que elaborou o pôster, né, o PDF, né, que veiculou a notícia do seminário e tudo mais. Enfim, encerrando esses agradecimentos, eu queria já então passar para a minha apresentação. A minha ideia é apresentar, eu tenho esse roteiro para sugerir para vocês o que eu pretendo falar, eu já antecipei um pouquinho, mas a ideia é fazer uma breve pincelada sobre como eu acho que é possível a gente pensar o direito como algo relacionado com a psicologia. Eu tenho certeza de que existem inúmeras formas da gente aproximar o direito a partir de diferentes pontos de vista. O ponto de vista sociológico pensa em termos de instituições e comportamentos coordenados sistemicamente. O ponto de vista sociológico fornece um outro nível de análise a partir do indivíduo. O ponto de vista neuropsicológico vai pensar em como essas estruturas encefálicas vão produzir, fazer emergir certas funções psicológicas, mas a gente vai tentar fazer uma pincelada sobre como é que a gente pode pensar o direito a partir desses diferentes níveis de análise. Depois nós vamos ver algumas implicações do pensamento psicológico no campo da teoria do direito, e eu vou fazer duas breves provocações sobre como as pesquisas em psicologia podem também fornecer, colocar em dúvida, colocar em xeque certos conceitos bem estabelecidos no campo do direito civil e do direito penal, que são os conceitos de dolo, ou melhor, é o conceito de dolo, centrado na ideia de ato consciente e voluntário, e depois, mais adiante, a gente vai ver a questão concernente às fake news no direito constitucional e o problema da liberdade de expressão. Mas são provocações só. A gente vai agora também encerrar, ou melhor, no futuro encerraremos pensando em proposições de como levar adiante isso, não deixar que isso seja apenas um evento singular, isolado no tempo, e que depois venha a ser esquecido pelos participantes. Seria muito interessante se isso rendesse frutos, porque o direito brasileiro precisa sair dessa posição ensimesmada, né, de só centrar-se nos seus próprios métodos de análise dos seus materiais. Então, pensemos, eu falei aqui no início, pensemos nas fundações do direito. O direito tem a pretensão de canalizar comportamentos. O direito se vale de regras para fazê-lo. Regras são generalizações probabilísticas que tentam orientar as condutas das pessoas para atingir certos fins. Bom, para que o direito realize a sua finalidade de maneira apropriada,
certamente essencial que saibamos como as pessoas se comportam diante desses estímulos que são as regras. Então, uma primeira forma da gente aproximar o problema do direito e as suas relações com a psicologia é pensar exatamente, olha, o direito canaliza comportamentos, mas conhecer como as pessoas se comportam é fundamental. Então, para isso é preciso que nós conheçamos alguma coisa sobre como as pessoas pensam, como as pessoas sentem e como as pessoas se comportam, que são as 3 principais vertentes do pensamento psicológico no conceito de mente e comportamento. A psicologia, obviamente, está fundada em algum tipo de paradigma de pesquisa, e o paradigma atual a gente pode afirmar que é o neurocientífico, de caráter neurobiológico, é uma integração de diversos campos de pesquisa, reúne dados da biologia, da histologia, da citologia, enfim, técnicas computacionais e, enfim, é muita coisa reunida para tentar encontrar em certas estruturas encefálicas certos correlatos comportamentais ou cognitivos. A gente pode, se a gente usar uma metáfora de pá e pensarmos numa forma de escavação até onde isso vai, a gente vai escavando então biologia, química, física e até finalmente a matemática. É óbvio que eu não tenho a menor pretensão de avançar nessa profundidade, eu vou ficar aqui com a psicologia e com a neurociência, eu vou apresentar algumas questões relativas à teoria do direito, com algumas evidências que usam esses 2 níveis de análise. Então, a gente já pode aqui começar a perfurar esses conceitos ou esses temas centrais da teoria do direito. Quais são essas questões persistentes, né? Bom, a teoria do direito, pelo menos a tradição analítica, já tem pelo menos um ou 2 séculos de pensamento produzido em cima de temas que a gente pode considerar centrais e persistentes, tais como o problema das regras, o problema da definição do que são regras, um problema mais num nível de análise interno do direito, que é o problema da descoberta de qual é o sentido e o conteúdo das regras, né? O que aquele enunciado linguístico prescreve, qual é o caráter normativo decorrente daquele enunciado linguístico. E um outro problema que também é fundamental no campo da teoria do direito é o problema da normatividade, né? O que é a normatividade? Por que a gente tem essa ideia de que as regras canalizam comportamentos? Essas regras certamente não o fazem por si só. Regras são representações mentais que os seres humanos têm sobre o uso da linguagem em caráter prescritivo. As regras por si só não canalizam comportamento nenhum. Elas dependem, obviamente, de algum tipo de observação, algum tipo de comportamento realizado pelas pessoas que as compreendem, as interpretam e decidem agir em congruência, né, em conformidade com aquilo que está previsto no enunciado linguístico. O problema da normatividade é um problema interessantíssimo para a gente tentar perfurar ou atravessar com pesquisas em psicologia social e em neurociência social. E é isso que eu pretendo fazer nos próximos 2 slides. E vou reservar os slides seguintes para a gente pensar no problema da tomada de decisão. E esse é um problema, eu diria até usando uma expressão mais prosaica, é um tema cavernoso, porque dos últimos 40 ou 50 anos, o campo da psicologia viu emergir inúmeras pesquisas que tentam compreender como é que os seres humanos tomam decisões, quais são os fatores que influenciam a tomada de decisão. O Antônio Damasio, que é um neurocientista português muito famoso, tem um livro famosíssimo também, publicado, se não me falha a memória, em 94, que fala do erro de Descartes, né, que é supor que a alma e o comportamento, a alma e o ser humano teria, a mente humana seria dividida nos comportamentos reflexivos, que seria compartilhado com os animais, e alguma coisa que diferenciaria o ser humano dos outros animais, né, do mundo animal, seria o pensamento. E aí o Descartes procura na glândula pineal a resposta para esse dilema, onde é que está o pensamento que nos diferencia dos outros animais. Essa é uma questão interessantíssima, e aí o Antônio Damasio introduz aí os dados coletados com neuroimagem, revelam que não só, o pensamento humano não é um produto de uma atividade inteiramente racional, algo como o Sr. Spock do Jornada nas Estrelas, ou o Data da nova geração. Muito pelo contrário, sem a nossa capacidade de sentir nossos estados corporais, nós nos mostramos praticamente incapazes de decidir sobre qual curso de ação é mais apropriado numa dada situação. Mas eu já estou adiantando aqui o passo, eu só estou querendo posicionar o problema da tomada de decisão no direito, que é particularmente complexo.
Vamos pensar um pouquinho, então, na questão da normatividade das regras. Por que as pessoas seguem regras, né? A gente pode, obviamente, colocar... diversas coisas tentam ocupar o lugar causal, né? E seria certamente ingênuo da nossa parte supor que uma única causa explique o problema da normatividade. Certamente que não. E aqui eu vou fazer referência a um psicólogo social famoso, que fugiu da Europa na Segunda Guerra e migrou para os Estados Unidos e, enfim, produziu muitas pesquisas interessantes. O nome dele é Kurt Lewin, ou Lewin, eu não sei como pronuncia, mas ele tem uma teoria interessante de que o comportamento humano é uma função da pessoa com o ambiente. Então, a gente, necessariamente, para pensar no comportamento, tem que pensar nos aspectos individuais dos seres humanos, seja relativo, por exemplo, às suas funções psicológicas básicas, como, por exemplo, sensação e percepção, linguagem e pensamento, aprendizagem e memória, por exemplo, seja no que diz respeito às suas funções afetivas, né? Quais são os estados basais, né? O humor que atravessa o indivíduo na sua vida, ou então aquelas emoções que são mais reativas e emergem de maneira abrupta e interferem na forma como a pessoa pensa. E, além disso, um outro elemento fundamental para o comportamento, na visão do Lewin, é o ambiente, né? E esse ambiente é composto de diversos estímulos. E uma das questões, uma das formas que a psicologia social tenta compreender, então, qual o papel causal que cada um desses elementos desempenha, é tentar isolar, né, bolar cenários experimentais que isolem variáveis e permitam testar se certas variáveis ambientais têm maior ou menor potencial de modular o comportamento. Eu acho que é uma questão interessante que deve ser dita de pronto aqui. Como eu falei, não existe uma única coisa que ocupa o lugar de causa no comportamento humano. Isso não existe. Existem diversas coisas que competem num dado momento, né? Essa função é dinâmica, ela está sempre variando de acordo com os estados afetivos e cognitivos do indivíduo a cada momento que atravessa ao longo do tempo, assim como os estímulos ambientais. Então, o que é interessante é submeter, né, compreender que existem diversas causas e que todos os achados experimentais, ou melhor, vou até reformular, nenhum dos achados experimentais vai fornecer, por exemplo, uma explicação da variância total. É muito comum isso, os resultados experimentais geralmente revelam que, por exemplo, eu fiz uma pequena intervenção no ambiente e a mudança no comportamento foi de 30%. Dificilmente você pode esperar uma coisa melhor do que isso, entendeu? E faz parte. E o difícil é montar esse enorme quebra-cabeça de elementos que compõem esse processo, essa construção de um processo decisório. Então, aqui já voltando para esse slide, só um pequeno parênteses, eu não estou controlando o meu tempo, vocês podem me manter informado, por favor? Maravilha. Enfim, como eu disse, existem diversas causas que competem, né, para assumir esse lugar fundamental. E eu vou trazer duas evidências só provenientes da neurociência social e da psicologia social, mas vocês podem ter certeza que diversas outras questões podem entrar nesse complexo cenário multifacetado de estímulos e questões pessoais. No campo da neurociência social, a gente tem a descoberta interessante, acho que nos últimos 10 anos, de que existe uma sobreposição estrutural entre as estruturas encefálicas do nosso cérebro, né, que respondem à questão da dor física e a resposta à exclusão social. A ideia é de que as pessoas têm um forte motivo para sentirem-se pertencentes a um certo grupo. E o que foi descoberto com neuroimagem, e essa aí é a imagem diretamente extraída do artigo científico publicado com a evidência, é de que as pessoas, quando são excluídas de seu grupo, por alguma razão, seja porque não participaram de uma maneira recíproca, numa relação em que a expectativa era de reciprocidade, seja porque descumpriram normas cuja expectativa de cumprimento era depositada nas pessoas, uma vez excluídas do grupo, as pessoas sentem uma ansiedade que é representada, que está caracterizada nessa parte aqui do encéfalo, chamada córtex anterior cingulado dorsal, DACC em inglês, né? O mesmo tipo de... ou melhor, essa mesma estrutura acende, né? Essa é uma forma de representação gráfica daquilo que é coletado por uma máquina de neuroimagem, uma ressonância magnética, mas nessa mesma localização
quando a pessoa sente dor física, ela vai estar representada, ela vai aparecer, ela vai acender, sinalizar, a máquina de ressonância magnética funcional vai detectar essa ativação estrutural do cérebro. Uma outra área implicada também é a ínsula, que é um córtex que está escondido atrás do nosso lobo temporal, o nosso lobo parietal. Ela também é ativada nessa situação de rejeição social. E uma coisa muito interessante que esse achado experimental mencionou é que, vejam que interessante, essa sobreposição é tão significativa que quando nós tomamos o Tilenol, por exemplo, nós deixamos de sentir dor, por exemplo, dor física. Quando os participantes desse experimento tomaram Tilenol, a sensação reportada de dor causada pela exclusão social foi reduzida também. Uma outra questão interessante que a gente vai abordar agora, já passando para o campo da psicologia social, então o nosso nível de análise mudou. Agora, aqui atrás, eu estava pensando em termos de estrutura encefálica e algum tipo de comportamento ou sentimento reportado pelo participante do experimento. Aqui a gente vai abandonar a investigação da estrutura encefálica e vai pensar apenas nas relações entre a pessoa e o seu ambiente. E dois psicólogos sociais, a psicologia social norte-americana é tudo menos puramente estadunidense. Ela tem uma forte influência dos europeus que fugiram da Segunda Guerra Mundial. Eles fizeram uma contribuição super significativa para as pesquisas. E o Solomon Asch também é um europeu que fugiu da guerra e era da tradição da Gestalt, que não é necessariamente a psicoterapia gestaltiana, na verdade é uma forma de pensamento, é um paradigma de pesquisa em psicologia Gestalt. E ele estava interessado em compreender por que as pessoas deixavam de seguir aquilo que acreditavam que era certo por pressão do grupo. Então ele montou o seguinte cenário, o estímulo era esse. Imagina uma sala com mais ou menos 7 ou 9 pessoas, em que a maioria das pessoas era, digamos assim, colaboradores do pesquisador. Eles tinham combinado previamente de que, ao serem apresentados os estímulos, os participantes do experimento, num suposto experimento de percepção visual, deveriam declarar que essa linha aqui não era igual à linha número 2, que na verdade é. Eles declarariam que era a linha 3 ou a linha 1, cometendo, obviamente, um erro claro, muito evidente, de um estímulo não ambíguo. E aí, surpreendentemente, era um erro grotesco, podemos dizer dessa forma, né? Um erro muito claro, e mesmo assim, sem qualquer tipo de compromisso, não havia qualquer risco de exclusão social, eram grupos formados aleatoriamente, não eram participantes convidados para um suposto experimento. Então não havia qualquer risco de sentimentos negativos por exclusão social, por exemplo, ou qualquer tipo de recompensa que possa ser extraído da adesão ao julgamento errado. Mas, incrivelmente, pelo menos 34% dos participantes do experimento aderiram à resposta equivocada pelo menos uma vez. Sugerindo para a gente uma coisa muito interessante sobre o problema da normatividade. As pessoas podem certamente seguir regras porque as aceitam, compreendem que o conteúdo, acham que a norma está correta, que ela atende a finalidades interessantes, mas elas podem seguir regras por motivos bastante singulares, como, por exemplo, a conformidade com a maioria, sem necessariamente ter qualquer expectativa de que o descumprimento vai gerar algum tipo de exclusão social ou recompensa social. E o outro pesquisador, esse é norte-americano mesmo, Stanley Milgram. Ele talvez seja um dos mais famosos psicólogos sociais americanos, porque desenvolveu um dos experimentos mais polêmicos da psicologia social e também, apesar de polêmico, largamente replicado em diversas culturas, revelando coisas bastante sombrias sobre o nosso comportamento. O Stanley Milgram estava incrédulo, ele não conseguia compreender por que o horror nazista aconteceu. Como é que pessoas aparentemente de bem, digamos assim, se comportaram em conformidade com o que os tribunais nazistas, as autoridades nazistas impunham. Então ele bolou um seguinte cenário experimental. Ele acreditava que o poder da autoridade era muito forte. Tudo isso aqui é o design. Esse esquema aí é o design do experimento. Eu vou tentar explicar muito brevemente para não avançar no meu tempo, mas basicamente o pesquisador ele se posicionava aqui, ele era a figura de autoridade. O participante do experimento, que não sabia do que se tratava, ele acreditava que estava sendo chamado para participar de uma pesquisa sobre o papel da punição na aprendizagem. E essa punição seria realizada
por aplicação de choques elétricos, que na verdade não ocorriam, era tudo um mise-en-scène. Em que consistia? O participante do experimento, que não sabia de nada, ele se posicionava aqui diante de um aparato que continha uma série de voltagens possíveis para serem aplicadas ao suposto aprendiz, né? O aprendiz não existia, a sala estava vazia, mas tudo era feito para ele acreditar que estava aplicando eletrochoques em alguém, por conta de cometer erros num teste de aprendizagem. Então, o que aconteceu? Crescia gradativamente de 15 em 15 volts. Para tornar mais real, o que o Milgram fez? Ele aplicou um choque de 45 volts no participante do experimento para ele sentir. É um choque sem grande repercussão, era só para ele sentir a realidade do experimento, submergir no experimento propriamente dito. Mas nada disso ocorria. Uma gravação de voz de uma pessoa supostamente sofrendo era tocada num headphone, fazendo a pessoa acreditar que a todo momento que ele aplicava um choque, que não ocorria, gerava dor no participante. E aí o Milgram é muito curioso para saber o que ocorreria com esse experimento. Ele convocou 110 pessoas para opinarem antes da realização do experimento o que ocorreria, né? Convocou psiquiatras, convocou estudantes e outras pessoas da sociedade. E muitas pessoas acreditaram que pouquíssimos participantes avançariam até o último estágio da aplicação do choque, que era um triplo X, né, que foi apelidado de... recebeu um certo apelido, o triplo X, mas basicamente sinalizava um choque tão grave que causaria a morte do aprendiz, né? Surpreendentemente, o experimento foi realizado, mais de 50% dos participantes foram até o triplo X. Esse experimento foi replicado em diversas culturas, inclusive no Brasil. Recentemente, se vocês jogarem no YouTube e procurarem, vocês vão encontrar, acho que um documentário, se não me falha a memória, da BBC, que replica também esse experimento e também, lamentavelmente, encontra resultados semelhantes. E aí a gente pode voltar, enfim, eu poderia falar muito mais do experimento, que é muito interessante, mas para não tentar fazer uma digressão muito grande, a gente pode retornar ao problema da normatividade e pensar que mais um elemento que pode pressionar comportamentos em direção às regras é a crença de que uma autoridade pode causar algum dano, ou então a mera presença da autoridade, a crença de que essa autoridade é legítima, por exemplo, pode ensejar nas pessoas um comportamento de obediência. Muito bem. Então, avançando, a gente vai falar um pouquinho agora da tomada de decisão. Como é que eu estou dizendo? Tá ótimo, ótimo. Muito bem, acho que vai dar tempo. Então, agora, para avançar na parte da tomada de decisão, eu vou fazer uma coisa um pouco menos detalhada. Eu vou só sinalizar para vocês algumas questões interessantes que a gente pode encontrar quando vasculhamos esse vasto campo, né, que é o processo decisório de seres humanos. Então, nós podemos pensar em diversos cenários decisórios de juízes, não só juízes, tomadores de decisão também no campo da administração pública, que tem que saber se estão corretamente aplicando o direito, ou talvez, eventualmente, até mesmo ponderando interesses numa autarquia reguladora. Qualquer agente que se ponha numa situação de tomada de decisão pode vir a passar por certos dilemas decisórios. O direito, diferentemente do que alguns realistas acreditam, né, o direito não é radicalmente indeterminado, o direito consegue transmitir padrões de condutas que podem ser compreendidos e praticados pelas pessoas, mas há campos do direito que são significativamente indeterminados. E algumas áreas do direito que são indeterminadas estão altamente atreladas ao campo da moralidade. Eu tenho certeza que se vocês olharem a pauta do Supremo nos últimos 10 anos, vocês vão encontrar uma série de causas relevantíssimas, né, que foram levadas à corte, que envolviam, tangenciavam ou literalmente penetravam no campo da moralidade. A gente pode pensar em política de cotas, a gente pode pensar em quais são os limites da transferência quais são os limites da tributação para transferência de renda, a gente pode pensar nos limites da liberdade de expressão, a gente pode pensar, enfim, diversas coisas. Um sem número de questões que podem estar atravessadas por questões morais. E aí, no campo da tomada de decisão, né, já voltando aqui para o slide, o que as pesquisas sinalizam hoje em dia é que, como eu mencionei no início, né, contrariamente do que se supõe, né, as pessoas, talvez o senso comum tenha essa crença, né, de que quando nós tomamos decisões, nós precisamos nos
quase que despir das nossas emoções, dos nossos afetos, para que possamos tomar uma decisão racional. E a realidade é que, se nós nos despirmos dos nossos afetos, nós seremos incapazes de escolher uma entre duas rotas possíveis. Isso foi uma das hipóteses, uma das observações que o Damasio fez naquele livro que eu mencionei para vocês. Os pacientes que tiveram algum tipo de dano no córtex pré-frontal ventromedial, que está relacionado a tomada de decisão, integração de informações relacionadas a afeto e controle, funções executivas, eles se mostravam incapazes de tomar, eles eram capazes de identificar quais eram os dilemas envolvidos, de bolar soluções possíveis para solucionar o problema, né, para tratar do problema, mas ao mesmo tempo, por conta desse dano naquela estrutura que eu mencionei, eles eram incapazes de escolher, de tomar literalmente a decisão. Então, o processo decisório dos juízes, ou melhor, dos tomadores de decisão em geral, é atravessado por esses problemas. E quando a gente fala agora, entrando no processamento dual, a gente pode pensar que diversas formas de tomada de decisão podem ser influenciadas por processos automáticos, né? A gente tem hábitos, crenças, sentimentos que nós temos entronizados, digamos assim, mas ao mesmo tempo nós temos uma região encefálica que nos permite superar, né, os automatismos, que é justamente o córtex pré-frontal. E as funções executivas nos permitem isso, que são memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, enfim, isso nos permite interromper qualquer curso causal ou comportamental que nos leve a praticar uma ação que seria automática e botar o pé no freio e falar, não, vou fazer uma coisa diferente. O que tem prevalecido hoje em dia, né, na tentativa de descrição, né, desses processos decisórios altamente complexo, é que não é inteiramente automático e não é inteiramente racional, é uma dualidade, né, é uma disputa constante, mediada por motivação, interesse e capacidade intelectual da pessoa que toma a decisão, para escolher ou interromper os processos, automáticos e escolher uma espécie decisória diferente. Esse é o primeiro tópico que está mencionado ali, o processo dual, né? Automatismo versus controle cognitivo. Uma outra questão interessante também, que é extensa, não tem como entrar muito, é a questão das intuições morais, né, e a formação de juízos morais. A crença que talvez com uma pequena margem de erro, poderia afirmar que prevalece ainda, de que o domínio da moralidade é largamente prevalente o entendimento de que juízos morais são tomados com base em alguma razão, né, com um balanceamento de evidências, de intuições filosóficas que nos levam a alcançar uma decisão racional que seja condizente com alguma espécie de deontologismo ou utilitarismo. Existe uma hipótese contrária, que está mais ligada, por exemplo, a esse pensamento automático que eu mencionei agora há pouco, que é o modelo de intuições, o intuicionismo moral, né? Ele tem algumas suposições que são controvertidas sobre a existência de uma espécie de maquinário intuitivo que seria transmitido a todos nós pelo nosso código genético, né, que teria sido selecionado, né, na seleção natural, porque isso se provou adaptativo ao longo do tempo. Essa, obviamente, é uma hipótese que não tem muitas evidências que deem suporte, é mais uma hipótese quase que teórica, mas a ideia de que nós somos implantados no mundo como um canivete, com uma espécie de canivete suíço que nos permite lidar com os dilemas morais que enfrentamos regularmente. E na medida que nós vamos socializando, adquirindo conhecimento, a experiência, nós vamos nos tornando capazes de praticar essa moralidade intuitiva de maneira automática, sem grandes reflexões. E aí, uma forma de pensarmos essa questão das intuições morais é acoplarmos ao item anterior. É uma espécie de automatismo que poderia ser controlada pela introdução, né, do processo de controle cognitivo. O viés da confirmação também é um problema muito interessante que talvez esteja aparecendo para todos vocês que frequentam as redes sociais, com a questão das câmaras de eco, ou as bolhas de pensamento, né, que o Facebook, de uma certa forma, andou reforçando e agora sustenta que está desmontando, digamos assim. O viés confirmatório consiste numa inclinação involuntária e persistente que as pessoas têm
de coletar e avaliar evidências favoráveis às suas teses, né, às suas crenças fortes, de maneira enviesada em seu favor, e desacreditar tudo aquilo que é desconforme às suas crenças e hipóteses fundamentais. É basicamente o que nós vemos nas grandes polarizações políticas e textões de Facebook, de uma certa forma. Esse é um problema que pode parecer limitado ao domínio das discussões bobas de Facebook, mas existem muitas evidências que sugerem que toda e qualquer pessoa está sujeita aos problemas do viés da confirmação, entendeu? Então isso é uma questão extremamente significativa, importante para levarmos em consideração quando pensarmos em como modelar instituições jurídicas e políticas que tomam decisões. Isso tem que ser levado em consideração. Não sabemos como ainda, mas é preciso pensar nisso. E por fim, eu vou deixar o último item para o próximo slide, que tem uma lista de evidências interessantes que mostram como fatores estranhos, completamente estranhos, eu diria muito estranhos mesmo, podem influenciar a tomada de decisão das pessoas. E nessa lista, nós temos aí, por exemplo, evidências de que se você for apresentado, ou for colocado num contexto decisório, em que um experimentador solta um jato de spray de pum, eu não tenho uma forma melhor para falar isso, é um fart spray, né? Você tem a chance maior de fazer juízos morais mais severos quando você analisa casos, né, dilemas morais. Eu coloquei aqui a questão do gosto ou sabor desagradável, que é uma evidência que o Jesse Prince coletou com outros pesquisadores, mas eu encontrei ontem um experimento conduzido na Holanda, foi até uma tese de conclusão de curso de psicologia desse sujeito, o Jordan Bronner, que, de uma certa forma, não conseguiu replicar o experimento de Jesse Prince. Então, eu não posso falar que é uma evidência interessante. Uma outra evidência interessante está dentro dos dilemas morais conhecidos como trolleyology, né? Está dentro dos dilemas dos bondinhos, é a questão do contato físico com uma suposta vítima, né? O fato de nós termos... O dilema é basicamente o seguinte, existe um trem desgovernado, ou um bondinho desgovernado nos trilhos, que, seguindo o seu curso original, vai atropelar 5 pessoas presas aos trilhos, e se você puder desviar o curso desse trem, vai atropelar apenas uma pessoa. É uma disputa entre deontologismo e utilitarismo. O mais interessante é que, à medida que você vai criando variações da vinheta experimental, se você coloca que você é obrigado, que o participante do experimento tem que se imaginar empurrando alguém para interromper o curso do trem, esse tipo de... a resposta utilitarista não é mais a prevalente. As pessoas não conseguem... O fato de haver o contato físico com... ainda que suposto, né, um contato físico imaginário com uma vítima impede que as pessoas avancem num tipo de moralidade utilitarista. Problemas de efeitos de ordem são muito famosos também na psicologia. Esse experimento aqui é muito interessante, conduzido... É uma pesquisa do Eric Schwitzgebel, que eu não sei como é que pronuncia, mas eu acho que é isso, e o Faye Cushman, que o Noel conheceu lá em Brown. É um experimento interessante porque testou a hipótese de que filósofos morais também estariam sujeitos a efeitos de ordem, que consistem basicamente em elementos totalmente irrelevantes para a formulação de juízos morais. Quando você é apresentado a 2 dilemas morais diferentes, o fato de um ser apresentado antes do outro influenciou a forma como foi julgado o subsequente. E os filósofos morais, eles se auto-intitulam como experts em juízos morais. Mesmo essas pessoas com provavelmente QIs bastante elevados, ou então pelo menos habilidades cognitivas muito salientes, não conseguiram, lembrando, né, não foi 100%, né, não foram 100% dos participantes, mas um percentual dos participantes tropeçou no efeito de ordem. Para encerrar aqui a parte da teoria do direito, a questão das palavras empregadas na descrição desses dilemas também pode. A forma como você faz o framing, que chamam, né, a forma como você apresenta esse dilema moral pode influenciar a resposta que é dada. E veja, a forma como você usa palavras não deveria influenciar a forma como você formula um juízo moral. Esse é o ponto, o takeaway a ser tirado desse tipo de experimento. Para encerrar, já estou acabando, eu não sei quanto falta. Maravilha. 30 minutos vai dar tempo. Eu quero respeitar o tempo, até porque respeitando vai ter espaço para as perguntas. Acho que vai ser bacana. Então, dois campos do direito só que eu vou
avançar com provocações, sem nenhuma pretensão de fazer digressões profundas. No campo do direito penal e do direito civil, a gente trabalha com o conceito de dolo, né? Aquele elemento volitivo e de consciência que nos permite atribuir, por exemplo, uma consequência jurídica desfavorável a quem praticou uma conduta, né? E qual é a questão que eu estou, digamos, colocando em xeque, mas sem grandes pretensões de derrotar o conceito atual de dolo no direito civil e no direito penal? É o problema de até mesmo as nossas decisões que são conscientes são fruto de ativação de estruturas encefálicas subcorticais. Eu vou traduzir isso para o português. Significa que tem um monte de processamento automático ocorrendo no nosso cérebro antes de nós tomarmos consciência daquilo que nós pensamos que decidimos. Então, o primeiro modelo experimental é um experimento clássico do Benjamin Libet, que foi muito criticado pela forma como o experimento foi desenhado e pela digamos assim, inconsistência dos dados. A interpretação dos resultados não era muito consistente. E aí, mais recentemente, em 2008, né, o Sun e os seus colaboradores e o Stefan Bold, em 2011, replicando esse modelo experimental do Sun, eles encontraram de maneira consistente a seguinte questão. Colocando, né, os participantes de um experimento numa máquina de ressonância magnética funcional, eles permitiram que as pessoas livremente escolhessem entre apertar um botão com a mão esquerda ou um botão com a mão direita. Tendo um controle, imagina um controle de videogame adaptado. Eu li o experimento, basicamente descreve o seguinte: pegaram um controle de Nintendo e adaptaram para ser o botão acionador da decisão tomada. Então, eles tinham que se manter numa posição, num estado de relaxamento, tentar não antecipar muito qual seria a escolha a ser feita, não tentar criar táticas, por exemplo, de eu vou fazer sempre 2 vezes com a direita, 2 vezes com a esquerda. Tentaram se manter livres, né, de elucubrações sobre como executar o experimento. Enquanto isso, a máquina e a ressonância magnética ia tentando rastrear que tipos de estruturas encefálicas eram ativadas no momento que antecedia a tomada de decisão e no momento também que o participante do experimento declarava que estava consciente de uma decisão. E por incrível que pareça, eu dou a notícia para vocês, com replicação, 10 segundos antes de nós tomarmos consciência de uma decisão voluntária, nós já temos ativação subcortical, ou seja, nós temos ativação automática do nosso cérebro tomando, entre aspas, essa decisão por nós. E aí entra uma outra questão que entra de fundo, eu vou abrir esse parênteses, em que medida uma justificação de uma decisão judicial é uma revelação do processo causal dessa decisão, né? Está muito mais, talvez, por uma racionalização post-hoc do que por uma descrição de um processo causal irracional e deliberado de tomada de decisão. No outro campo do direito constitucional, né, eu achei que esse merecia muito estar aqui por causa da saliência, né, é o tema do momento, talvez, até no direito do constitucional e na questão da liberdade de expressão. É um experimento que foi conduzido por esses estudiosos acadêmicos que eu não tenho condição de pronunciar o nome, mas basicamente, felizmente o texto está em inglês, então é compreensível. Foi no final do ano passado, foi publicado em novembro de 2017, com 390 participantes, o experimento muito bem conduzido no sentido de que foi feito o teste de potência para avaliar qual era a amostra necessária para identificar o efeito esperado, enfim, algumas coisas metodologicamente importantes foram realizadas nesse experimento. E basicamente consistiu em apresentar ao participante do experimento uma descrição de uma pessoa que eu informo que se chamava Nathalie no experimento. Nathalie, da forma como é grafado o seu nome também, eu achei extremamente peculiar, uma coincidência, claro, mas apresentava então o relato de quem era a Nathalie, certos traços de personalidade, certas características, e vinha seguido de uma notícia que depois era revelada como falsa, mas uma notícia sugerindo que ela tinha se envolvido em algum tipo de crime, prática de, sei lá, tráfico de drogas ou coisa do tipo. E aí, obviamente, havia um grupo de controle em que era apresentada apenas a descrição de Nathalie, e as pessoas eram chamadas a avaliar, o que vocês acham da Nathalie, né? Um julgamento avaliativo mesmo. É uma pessoa legal, então a pontuação, digamos assim, no score de 0 a 100 era 89 lá, favorável à Nathalie. E nas pessoas que recebiam a informação chamada fake news, tinham a crença de que a Nathalie estava envolvida com problemas, então, consequentemente, a avaliação dela era de, sei lá, 20 pontos.
Mas logo em seguida, esses participantes eram apresentados a notícia de que, não, veja bem, essa informação é falsa. Sabendo que essa informação é falsa, vocês estão interessados em reformular a visão de vocês sobre Nathalie? A resposta foi de que sim, na maioria dos participantes, mas teve uma questão muito interessante que está relacionada à habilidade cognitiva. Eles aplicaram um subset, né, um subconjunto do teste de inteligência do Weiss, que está ligado ao uso da linguagem, mas foi só um questionário de 10 perguntas, para tentar descrever, né, tentar identificar ou mensurar quais eram as habilidades cognitivas do participante, ou dos participantes. E o que se identificou os participantes com maiores habilidades cognitivas se mostraram mais capazes de se imunizar dos efeitos da fake news, ao passo que os participantes com menores capacidades cognitivas ou menores habilidades cognitivas, eles apresentaram algum tipo de resquício, um resíduo dessa avaliação negativa. A fake news ainda mantinha algum tipo de presença na forma que as pessoas avaliavam a Nathalie. E essa diferença foi estatisticamente significativa. Agora pensem, né? Para e pensem, né? É lógico, é um experimento, tem uma série de questões de validade interna e validade ecológica envolvidas, eu não tenho dúvidas disso, mas sinaliza uma coisa extremamente preocupante para a gente, né? Que trafega nas redes sociais e às vezes clica em links de procedência duvidosa. Até que ponto nós somos capazes de voltarmos atrás e pensar, não, isso aqui é porcaria, tipo, eu posso ignorar isso, entendeu? É uma coisa que coloca realmente em dúvida a questão sobre se as eleições americanas, por exemplo, foram influenciadas pelas fake news russas, por exemplo. Mas isso, obviamente, é especulação. E eu já estou em condições de chegar no último slide, já agradecendo a paciência de vocês. E aí eu queria encerrar com uma proposta, né? Como eu falei, eu sou um entusiasta, uma criatura extremamente empolgada, eu não consigo mais pensar o direito de outra forma que não relacionando com pesquisas em psicologia e neurociência. E eu queria propor a todos vocês que se interessaram, que acham que isso parece ser um caminho relevante a seguir para pensar o direito, mesmo quem é da psicologia, que avancem no terreno do direito e tentem produzir pesquisas de psicologia no direito, e quem é do direito, avance no terreno da psicologia para se informar, tomar conhecimento do que é conteúdo canônico, por exemplo, que eu chamo de conteúdo canônico é conhecer os processos psicológicos básicos, por exemplo, e depois o conteúdo metodológico, que é crucial para que possamos fazer pesquisas que nos forneçam evidências generalizáveis, né, que não sejam pesquisas meramente qualitativas. Não estou falando que são desimportantes as pesquisas qualitativas, mas as quantitativas nos fornecem algo mais, algo interessante. Então eu sugiro, né, que quem se interessou tente difundir esse conhecimento, né, quem começar a estudar isso, propague esse conhecimento. Também aqui bota uma pilha forte para que formem grupos de pesquisa. Quem está em faculdade de psicologia chama colega e começa a pesquisar psicologia social e direito ou coisa do tipo, ou então procura o pessoal do departamento de direito, faz uma propaganda, entendeu, e convoca o pessoal a se juntar às pesquisas. E também, uma outra proposta, né, apesar de não ter contato com o pessoal do Sérgio Nogiri, né, que é de São Paulo, eu acho que, uma vez que o grupo dele já existe, o grupo do Noel existe, o grupo do Fábio também, que pesquisa liberdade de expressão com interseções com psicologia, criar uma rede de cooperação, entendeu? Porque isso não pode ser um conhecimento que, enfim, o experimento não pode ser feito com uma descoberta interessante, um achado interessante e morrer ali. Isso tem que ser difundido, né? Os participantes, os pesquisadores têm que trocar ideias, enfim, trocar informações, preferencialmente participar de eventos conjuntamente. E, por fim, eu sou um entusiasta da destruição do modelo atual de ensino jurídico, um iconoclasta mesmo, porque não só porque alimenta esse mercado esquisitíssimo de concurseiros e realizadores insanos de provas de OAB. Veja, o conhecimento canônico do direito também é importante, eu não estou alegando que não é, mas poderíamos pensar na forma de uma reestruturação, a criação de um ciclo básico, por exemplo, de direito em que as pessoas tivessem cadeiras formativas em psicologia e em economia. Me parece absolutamente fundamental, né? As
pessoas entram no campo da regulação econômica, por exemplo, sem conhecer microeconomia one-on-one, né, o básico de microeconomia. As pessoas, às vezes, tentam se engajar em pesquisas psicológicas e pensam que psicologia se restringe à psicanálise, que, enfim, trabalha com métodos qualitativos que não são generalizáveis, enfim. Eu realmente proponho aqui, convido a quem se interessar a pensar, e, enfim, a conversar, a levar isso adiante para a gente, para usar mais uma vez a metáfora, perfurar o currículo, a estrutura curricular do direito. E aí, finalmente, eu encerro com muitíssimo obrigado a todos vocês.